Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou sempre às suas ordens. Bom, estou aqui e estou muito feliz porque hoje vamos começar a trazer um entendimento à luz do Evangelho Eterno, à luz da graça eterna e principalmente à luz do preterismo completo, o livro de Atos, que é um livro muito especial, porque nós vemos histórias incríveis ali dos discípulos de Jesus e é um livro, acima de tudo, com alto teor escatológico. E é isso que mais nos interessa aqui neste canal, não é verdade? Porque podemos desfrutar dessa poderosa interpretação que é o preterismo completo e ele nos proporciona muita coisa. E nesta série de mensagens não será diferente, vamos deixar um legado literário dela. Ela virará com certeza um livro para nós podermos usufruí-los ainda nesta geração, mas o nosso objetivo é deixar esse fruto para as próximas gerações também. E vamos começar falando do primeiro capítulo de Atos. Veremos a ascensão de Jesus aos céus, um evento muito marcante, porque ele vindica a divindade de Jesus, nos revela o mistério de Deus Cristo e nos prepara para o entendimento, porque Jesus não se apresentaria mais ao mundo em seu corpo humano, como prega e ensina o sistema religioso. E o que você vai ouvir, com certeza vai mudar sua visão para sempre, porque ela é recheada de nuances escatológicos escondidos que nós vamos mostrar no livro de Atos, tá bom, abençoado? Bom, se você ficou curioso, fique com a gente até o final. Mas antes da gente prosseguir, e como é de costume nosso aqui no canal, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha as nossas mensagens, deixe seu comentário também, que é muito importante o seu comentário, e se você amar, você vai com certeza passar à frente essa mensagem. Se você quiser também que o YouTube te avise, é só você tocar esse sininho aí embaixo, tá bom, meus irmãos? Bom, meus queridos irmãos, quero avisar vocês aí que adquiriram o livro O Sermão do Fim do Mundo, isso mesmo, o livro que nós estamos lançando aqui na Graça Pura. É um livro que fala sobre a interpretação, versículo por versículo, do livro de Mateus, lá nos capítulos 24 e 25, no famoso Sermão do Monte das Oliveiras, onde Jesus disse que viria no tempo de uma geração. Então, em respeito a vocês, eu quero informar que na semana que vem, tá, eu vou estar entregando a vocês esse livro, aqueles que me encomendaram, tá bom? O outro livro também que estamos lançando, que a igreja tem razão sobre o fim do mundo, que mostra várias previsões do sistema religioso fracassados, né? Vamos mostrar ali várias notícias, né, da época. Vieram os pastores, os padres, os profetas, dizendo que não, Jesus vai voltar naquela data. Isso eu vou mostrar dentro desse livro, um livro maravilhoso, tanto as previsões antigas como as previsões modernas, tá bom? E claro, nós vamos trazer tudo isso com muita base bíblica e vamos mostrar por que a igreja não tem razão sobre o fim do mundo, porque ela sempre erra e sempre vai errar em suas previsões sobre a segunda vinda de Jesus. Tá, pessoal? Então, quem já me encomendou, semana que vem eu vou estar recebendo o livro e enviando a vocês, ok? E se você quiser também saber um pouco mais dos nossos livros, acesse a lista de materiais que está aparecendo aí nesse QR Code. Também eu vou estar deixando o endereço, né, do nosso link, onde você vai encontrar todos os nossos materiais de estudo para você. Vai estar fixado no primeiro comentário, também nas descrições deste vídeo. E claro que vocês adquirindo esse livro estarão me ajudando a buscar mais e mais e criando essa forte corrente de deixar esse legado aí forte para as próximas gerações. Quero que você aí que prestigia o nosso canal se comprometa aí a nos ajudar também, tá bom? Agora sim, vamos à cereja do bolo. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu vou tentar te explicar. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos e predestinados a essa glória. Então estamos chegando, né, aí para falar sobre o livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, um gentio, e ele foi o único autor gentio a escrever a Bíblia. Ele escreveu 2 livros, o seu livro, chamado Lucas, nos Evangelhos Sinóticos, e agora ele escreve Atos dos Apóstolos. Apesar disto, ele escreveu, sendo gentio, ele escreveu segundo a cultura judaica, e isto é notório em seus escritos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Em Atos dos Apóstolos, pouco se vê a escatologia em si, mas uma das referências mais fortes é Atos capítulo 2, versículo 20. Isso por quê, né, irmãos? Porque nos livros sinóticos que nós temos acompanhado, como o sermão, né, o sermão do Monte das Oliveiras, né, o fim,
ali quando Jesus é julgado. Então, forte conotações escatológicas. A gente chega em Lucas, parece-me que os escritos estão um pouco mais escondidos e a nossa missão é fazer isso, é mostrar a vocês. Está aí o capítulo 2, versículo 20 de Atos, né? Essa passagem é bem famosa, ela está ligada ao discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E esse tipo de linguagem já foi discutido por nós de várias maneiras, tanto nos livros falando de Jesus, como outros discípulos usam essa mesma linguagem. Inclusive Pedro também, em suas cartas, faz repete essa mesma palavra aí, ou essa mesma expressão. Então não há outras passagens aqui em Atos semelhantes, tá bom? Com ênfase direta aí, como está dizendo aí, na segunda vinda de Jesus. No entanto, ocorrem certos eventos de grande significado escatológico, é isso que eu quero mostrar a vocês. Apesar de não ter nos escritos, mas nós vamos ver muito isso com essa ênfase direta na segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, abençoado, isso é o que nos interessa, seguir analisando os textos diretamente segundo a luz da hermenêutica preterista. Isso faz com que Atos seja um livro diferente, porém ele mantém uma coerência com o que Jesus falou sobre o sinal dos tempos, tá? É um livro diferente, mas mantém essa pegada aí de escatologia. Como, por exemplo, vocês vão ver a destruição daquela geração mais perversa que Jesus falou por várias vezes enquanto estava vivo. E essa referência que a gente vai ver não é outra geração futura, como prega e ensina o sistema religioso. Nós vamos ver a destruição do templo, vamos ver julgamento, vamos ver a natureza da vinda de Cristo e a chegada da era do porvir, tá? Portanto, este livro continua sendo consistente com tudo que vimos até agora de Mateus, Marcos, João e Lucas, tá legal? O livro ele é visto como um segmento das coisas que aconteceriam em breve. Assim como Marcos e Lucas, o próprio Lucas, eles terminaram falando da ascensão de Jesus aos céus. E Atos começa justamente nessa parte e reafirma essa posição com mais detalhes. Vamos ver esses detalhes, abençoado? E vocês vão ver essa linguagem, né, hebraica aí se destacando nesse texto. Diz ali, ó, e tendo dito estas coisas, quando o viram, foi elevado e uma nuvem o recebeu, escondendo-o de seus olhos. E enquanto eles estavam com os olhos fixos no céu, enquanto ele estava saindo, eis que 2 homens vestidos de branco estavam ao lado deles, os quais também lhes disseram, homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de você para o céu, virá da mesma forma que você o viu ir para o céu. Então, pessoal, vocês notem aí o tipo de linguagem que Lucas traz em seus escritos, né, com riquezas de detalhes, uma linguagem tipicamente hebraica. Lucas traz um texto reafirmando tudo o que Jesus dissera ao longo do seu ministério. Agora, um outro detalhe muito importante que eu quero falar aqui com vocês, antes de começar a nossa análise, é entender a cosmogonia daqueles dias. Como é que é, André? Que nome estranho é esse? É isso mesmo. O nome está certo, é cosmogonia e não cosmovisão, que a gente sempre tem trazido aqui o entendimento. Apesar de parecerem ser quase a mesma coisa, tanto na própria palavra cosmogonia e cosmovisão, eles se parecem, mas não é. Eu vou explicar para vocês. Olha, a cosmovisão é como o indivíduo vê e entende o mundo. É a percepção de mundo que cada um tem. Cada um de nós temos, né, devido a onde nós somos inseridos em nossa cultura, nós temos uma visão de vida e às vezes difere um pouco de um para o outro, né? Essa é a cosmovisão. Já a cosmogonia, eu vou colocar para vocês aí, porque eu acho interessante, que é a primeira vez que a gente usa essa expressão aqui no canal, né? Eu não me lembro de ter visto essa palavra aí em outros vídeos, né? Então é a narrativa mítica ou religiosa sobre a origem e a evolução do universo. Ela busca responder essas perguntas aí que vocês estão vendo, né? Como o mundo foi criado, quais são as forças que governam o cosmos. Enfim, então a cosmogonia, ô palavra difícil, é todo o enredo religioso que busca responder as perguntas como o mundo foi criado, quais são as forças que governam os cosmos, qual é o lugar do ser humano no grande esquema das coisas, enfim. São essas perguntas aí que ela busca responder. Olha, e cada religião, seita ou filosofia nesta área procura responder aí essas perguntas, tá? Vocês querem ver um exemplo clássico da cosmologia, não, a cosmogonia judaica? É a criação do mundo em 7 dias, escrito em Gênesis. E nos escritos de Lucas, em Atos, encontramos essa cosmogonia também aí, com Atos capítulo 1, que é a ascensão
de Jesus, tá legal? Agora, para vocês terem uma ideia, tanto para a cosmovisão hebraica como para a cosmogonia, o mundo físico, ele tinha 3 divisões, tá? Para dentro do judaísmo, os céus, a terra e o Sheol. Esse mundo era dividido em 3. Vamos falar um pouco dessas 3 divisões, porque elas nos ajudarão a entender o assunto principal, que é a ascensão de Jesus aos céus. O primeiro que nós vamos falar é o Sheol. Diferente da tradição cristã, Sheol não era um lugar de tormenta eterna, tá? Como prega o sistema religioso. Não era. É um lugar, ou era um lugar, onde os mortos aguardavam a ressurreição do último dia. Isso eu falo na visão preterista completa. Para nós, já não existe mais esse lugar. Para o sistema religioso, transformou isso em um inferno, um local de tormento, onde serão jogados aqueles que não têm não têm a carteirinha de membro de igreja, né, nem dá dízimo lá e nem oferta também na outra igreja. Enfim, não é isto, tá legal? E para os judeus que estão aguardando o seu Messias, ainda entendem que o Sheol ainda está de pé nos dias de hoje. Por isso nós não podemos, irmãos, entender a Bíblia olhando para hoje. Você está vendo o que eu estou vendo. Nós não podemos ler esses escritos antigos sem levar em consideração tanto a cosmogonia quanto a cosmologia. E a segunda divisão que nós vamos falar agora era o céu. Estamos entendidos então sobre isto, abençoado? Vamos falar sobre o céu. Falamos primeiro do Sheol, vamos falar do céu. Para os hebreus, o céu não era uma camada de gás como é para nós hoje. A nossa percepção quanto a céus é muito mais abrangente do que naqueles dias. Para nós, os céus não têm limite. E ele não acaba nas estrelas, tá, abençoado? Tá? Não acaba. Já os céus para os hebreus eram vistos como uma cúpula maciça, tá? Misteriosamente continha as estrelas. É como se a terra fosse uma cúpula. Eles entendiam a terra como uma cúpula. Vamos ver algumas passagens sobre isso? Isso eu estou trazendo para vocês entendimento dos hebreus para nós definirmos aqui a questão da ascensão, tá legal? Então, em Jó, capítulo 37, versículo 18, diz o texto: ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Era assim que um hebreu viu o céu. Nesse verso aí está expressado isto. Eles viam o céu como se fosse algo maciço. Ali ele compara como um espelho, veja bem. Vamos ver Provérbios, capítulo 8, versículo 27, só para a gente entender muito bem essa parte. Diz ali o texto: ó, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Também tem lá em Isaías capítulo 40, versículo 22, depois vocês leiam, tá? O que nós estamos notando nesse versículo era como os hebreus enxergavam os céus, como um firmamento sólido, uma espécie de cúpula que sustenta as estrelas e separa os mundos celestial e terrestre. Tá? E essa cúpula, que por sua vez era sustentada por fundações, que eram, na mente deles, as altas montanhas, que pareciam tocar o céu. Vamos ver essa outra passagem aqui em 2 Samuel, abençoados, só para a gente fixar de vez isso que eu estou falando. Diz ali o texto: então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Então, abençoados, acima desta abóbada ou cúpula celestial, estava na cabeça deles a habitação de Deus, que estava cercado pelas nuvens de sua glória. Por isso que a expressão nuvens, ela é muito como eu posso colocar? As nuvens era visto como um simbolismo do juízo de Deus, porque Deus habitava nas nuvens. Vamos ver Jó, capítulo 22, versículo 12 ao 14? Vamos lá. Vamos ver Jó, capítulo 22, versículo 12 ao 14. Diz o texto ali, ó: não está Deus nas alturas dos céus? Veja como as estrelas estão altas. E você disse: o que Deus sabe? Você pode ver através da nuvem. As nuvens espessas o cobrem e não o deixam ver, enquanto caminha pela abóbada celeste. Olha aí. Então, na visão do hebreu, do judeu, do israelita daqueles dias, eles enxergavam, né, abençoados, que ali, né, as estrelas, Deus habitava acima dessa redoma, vamos dizer assim, nessa cúpula, essa abóbada. Então essa era o que a religião judaica respondia às coisas que eles não sabiam. Isso é a cosmogonia dos hebreus, tá bom? Então você está aprendendo aí hoje com a gente aqui do canal da Graça Pura
um pouquinho mais sobre esse universo bíblico, né? E tão difícil, né, abençoado? A gente, às vezes, a gente lê um texto e, de forma simplista, a gente quer tirar ideias daquilo ali. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá legal? Não é certo pensar assim, igual eles pensavam naqueles dias. Não é certo, tá bom? Principalmente quando a ciência prova que isto não é mais assim, ela provou. Por isso que ressignificar nossa cosmogonia, agora falando de nós nos dias de hoje, é muito importante. Por isso que eu falei, estou dando esse toque para vocês. Mas, infelizmente, tem muita gente que pensa assim, igual pensavam os hebreus lá antes do primeiro século, os hebreus lá da dispersão. Principalmente os irmãos do sistema religioso. Eles acabam ficando presos no tempo, no espaço e não crescem. A realidade é essa. Mas vamos voltar aqui à mensagem, que é o mais importante. Por esta razão, meus queridos, na mente deles, a nuvem esconde Deus da vista do homem. Há outras passagens que apontam também para a habitação de Deus depois do teto do céu. Depois do teto ali, eles tinham essa ideia. Vamos ver uma passagem dessas? Então, abençoados, vocês estão notando como a gente aqui mostra os textos para apoiar nossas ideias? Vamos ver Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías capítulo 66, versículo 1 diz o texto assim, ó: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Depois vocês leiam essas outras referências aí, tá? Isso é para você entender como pensavam os hebreus daqueles dias acerca do Sheol, céus e terra. E hoje, meu irmão, como você pensa Sheol? Como você pensa céus e terra? Será que você pensa também assim igual pensavam eles? Vamos falar da terceira visão, que é a terra? Vamos nessa? Então, em contraste com os céus e sua glória, a terra é o lugar onde o homem vive. E essa ideia não mudou até os dias de hoje. Desta forma, o fato de Jesus ter subido ao céu significa que ele entrou aonde? Na dimensão celestial do Pai. Ele rompeu a abóbada. Então, voltando àquela passagem que nós lemos lá no começo de Atos, o Pai está comunicando o quê? Que o Filho foi glorificado em um ato que os judeus entenderam claramente. Os judeus entenderam. Quem não entende é o povo de hoje. Vou colocar aqui só como referência o Atos capítulo 1 que nós estamos analisando, que é a ascensão de Jesus aos céus. Tá? Outra questão importante para entender na visão hebraica deste mundo era a questão do mundo celestial versus o mundo terreno. É que eles são mutuamente exclusivos e não há meio termo. Não existe um meio termo, ou é céu ou é terra, tá? Então, abençoados, em resumo, vou fazer um resuminho aqui para não ficar confuso aí para vocês, tá? O céu é o mundo espiritual de Deus. Homens e seres materiais não entram nele. Os homens vivem aonde? Na terra, e se algum anjo ou ser celestial se manifesta no mundo, ele deve se rebaixar para se tornar visível. Essa era a ideia, e Jesus cumpriu todos esses requisitos, tá legal? E o que estamos vendo agora em Atos, né, na ascensão, é a manifestação dessa ideia, dessa cosmogonia. E de acordo com essa tradição, quando alguém ascende aos céus, como Jesus aqui em Atos, ele assume a forma celestial. Por isso que eu falei. Vamos ler um texto bíblico que confirma essa visão? Enoque ascendeu ao céu. Lá ele assumiu uma forma, a forma celestial e a natureza de um anjo. Então, da mesma maneira, quando um anjo vem para, vamos dizer assim, um ser divino, segundo a cosmogonia hebraica, um ser divino, ele habita entre nós, ele se rebaixa a se transformar em algo visível. E quando ele ascende aos céus, ele some. Preste atenção nisso que eu estou falando. Vamos ver essa parte. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Agora vamos falar de Enoque. Tá aí. Diz assim o texto. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Segundo o livro apócrifo de Enoque, diz que ele se transformou em um anjo chamado Metatron. Isso mesmo, já ouviram falar sobre isso? E Jesus também afirmou sua divindade quando ascendeu aos céus. Lá em João capítulo 6, versículo 22 ao 59, Jesus argumentou de várias maneiras que ele era de origem divina. Vale a pena você ler, tá, abençoado? Vale a pena você ler. Vamos ler João capítulo 6, versículo 62. Vamos ler esse texto aqui para a gente poder discorrer disso aqui. Diz ali o texto. Bem, e se vocês virem o Filho do Homem subir, para onde estava primeiro?
Assim, irmãos, a ascensão é uma clara expressão da sua divindade. Jesus desceu e está subindo. Agora, vamos entrar na segunda parte dessa mensagem, que é a parte onde Jesus ascende aos céus e as suas implicações para nós, que é importante. A escatologia, para confirmar a escatologia consumada, para confirmar o preterismo completo. O que nós estamos vendo, irmãos, em Atos, deixa eu voltar aqui, o que nós estamos vendo em Atos capítulo 1? Além de ser uma tradição hebraica, é uma reafirmação de todo o discurso que Jesus fez em vida. Porque assim ele provaria que ele era Deus, voltando para o lugar de onde veio. O texto de João capítulo 6, versículo 62, confirmou isso, que ele diz o quê? Veja, para o lugar onde eu estava primeiro, Jesus falando. E esse lugar não é outro, senão o lugar celestial de Deus, onde se habita espiritualmente e perfeitamente. Meus queridos irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, estudando essa mensagem, eu fiquei pensando aqui, que maravilha é entender essas coisas, né? Eu não sei se você está tendo esse mesmo sentir meu. Daí não tem como você comparar esse tipo de ensino que nos foi dado como o que foi nos dado lá no sistema religioso. Hoje, todo esse ensino nosso é um luxo, na verdade, é o amor de Deus nas nossas vidas. Em contrapartida, a gente enxerga como as doutrinas do cristianismo tradicional é mal organizada, não é verdade? Você vê que as doutrinas, os ensinos deles, traz assim sujeira à mente das pessoas. Imaginar um mundo espiritual de causa e desordem é uma dessas sujeiras que hoje permeia a mente do ser humano cristão. Isso é de uma heresia tamanha. Porque o sistema coloca na mente das pessoas que existe uma batalha espiritual acontecendo neste momento. Jesus lutando pela alma do fulano e o diabo querendo carregar. Ou seja, o mal, o bem e o mal se degladiando com forças iguais. E esse tipo de doutrina, o que vai acontecendo? Vai limitando a compreensão das pessoas sobre divindade e espiritualidade. Por isso que eu, há tempos atrás aqui no canal, eu lancei, né, uma série de vídeos chamado A Espiritualização do Bem e do Mal. Isso é um erro muito grande. Isso sujou, praticamente conseguiram sujar o mundo espiritual. Isso foi por causa do maniqueísmo, né, que é uma doutrina que o sistema religioso adquiriu aí ao longo de sua história, inundou a doutrina cristã todinha. Então hoje o povo nem sabe disso, tá? A verdade é que o povo que frequenta essas igrejas não sabe disso, não tem noção. Eles acabam defendendo o que não sabe ou defendem o que pensam saber. Essa é a verdade. Mas vamos voltar de novo aqui à mensagem. Se deixar, eu vou embora. Então, abençoado, em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus afirma aqui a sua divindade. Olha aí, que ele era Deus. Olha aí, diz o texto. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem usou essa palavra eu sou lá com Moisés? Não foi Deus? Jesus também usa essa palavra. Indicando também o quê? Sua origem divina, espiritual e eterna, onde ele estava primeiro. Tanto que depois de dizer isto, os judeus imediatamente tentaram apedrejar Jesus, acusando-o de, sabe de quê? De blasfêmia. Isso está registrado em João, capítulo 8, no verso seguinte, no verso 59, olha aí. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Irmãos, e durante seus dias de vida, nós vemos Jesus por diversas vezes usando os termos que somente um ser divino usava. E muitos termos Jesus usou se igualando a Deus, como esse daí, em que a reação dos judeus foi, não suportou o que Jesus falou. Vamos ver João capítulo 17, versículo 5, mais um exemplo aí, Jesus afirmando aí a sua divindade. Diz, olha, agora, Pai, glorifica-me ao teu lado, com aquela glória que eu tinha contigo antes seja o mundo, ou antes da fundação do mundo. Alguns textos falam antes da fundação do mundo. Também tem referência em Lucas, capítulo 26, versículo 26, tá, abençoado? Então, há várias passagens no Novo Testamento, Jesus dizendo ser Deus, implicitamente e explicitamente. Quando ele disse, por exemplo, que viria nas nuvens, é outro sinal da divindade de Jesus. Quando ele falou que ele viria nas nuvens, ele estava assumindo ser Deus. Quando Estevão, apedrejado no seu dia do apedrejamento, quando Estevão olhou para os céus e viu, né, os céus abertos, e quem ele viu sentado à direita? Jesus, não é verdade? E sentar à direita do Pai significa o quê? Ser o próprio Pai, na cosmogonia hebraica. Por isso, irmãos, que até hoje os judeus não têm Jesus em apreço não, tá?
sistema religioso que quer conciliar aí, né, as tradições judaicas, né, com o cristianismo. Pelo contrário, né, igual Paulo também. São personas aí, muitas das vezes, principalmente dentro do judaísmo ortodoxo, né, eles não têm muito apreço por Jesus, não, tá bom? Então, abençoado, João também, lá em Apocalipse, ele cai como morto na presença de Cristo, não é isso que diz a palavra? E quem caía como morto na presença de quem? Somente na presença de Deus. Ou seja, era o próprio Deus que estava ali. Isaías, no Antigo Testamento, na presença de Deus, caiu como morto na presença de Deus. Depois vocês leem Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, tá bom, abençoado? Bom, então estamos chegando à última parte dessa mensagem e agora nós podemos responder o que é a glorificação. Porque em Atos capítulo 1, o que estamos assistindo na ascensão é essa glorificação. O cristianismo tradicional supõe que essa glorificação é ainda estar em carne. E isso contraria totalmente os escritos bíblicos e a cosmogonia hebraica, nega totalmente a Bíblia. Porque, segundo as doutrinas da segunda vinda de Jesus, para o cristianismo tradicional, Jesus virá em um corpo igual ao que ele andou naqueles dias. Por isso que eles falam, né? No ano 70 ninguém registrou nada, como é que eu posso acreditar que Jesus veio no ano 70 se lá está escrito que todo olho o veria? Não é verdade? Ó, se vocês observarem as pinturas das igrejas, as imagens de Jesus, mostram Jesus ainda naquele corpo, Jesus sangrando, né? Inclusive eles imaginam até tocar nas chagas de Jesus. Mas vamos aprender o que é certo, queridos? Vamos, porque aqui nós estamos para aprender o que é certo. Primeiro, a glorificação não significa manter a carne. Primeiro ponto. Ela se refere a uma transformação completa em um ser espiritual. Foi isso que ocorreu. Por isso Jesus disse em seus dias, o mundo não me verá mais. Jesus não falou isso? Jesus também falou, eu vim do Pai e do Pai eu voltarei. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Tudo isso está em João. Ou seja, ele retornaria à luz inacessível, ao mundo espiritual, pois aquela habitação terrena deixaria de existir para dar lugar o quê? Ao próprio Deus. E temos muitas afirmações bíblicas para tratar deste mistério, tá bom, abençoado? Agora não é mais mistério, é revelado, né? Paulo fala em mistério, né? O mistério de Deus Cristo. Já viu Paulo usando essa expressão? Onde estão escondidos todos os tesouros da ciência, da sabedoria e do conhecimento? Veja o que Paulo traz aqui. Ele fala dessa revelação de Deus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1. Estamos chegando ao final. Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz ali o texto. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só, atenção, neste século, mas também no vindouro. E depois do vindouro, terá outro vindouro? De maneira nenhuma. Então, em qual século? Paulo disse, naquele século, na era presente, até o ano 70, até o porvir, também no vindouro. Então, abençoado, e como fica agora aqueles que creem que o reino de Deus e que Cristo acabou? Tem gente pregando isso aí, né? Que o reino de Deus virou bolinha de papel, que Cristo não existe mais. Aí fica difícil, né, queridos? Mas vamos voltar aqui à mensagem e deixa eu voltar também com a minha imagem aqui com vocês. Então, desta forma, irmãos, a sua glorificação e domínio nos lugares celestiais, em sua natureza divina, se estenderiam. Tanto para o presente ato de Paulo, o tempo da sobreposição de ambas as alianças, tá? Que é o tempo de transição que eu uso, quanto para o ato vindouro. Cristo permaneceria em sua glória, sentado à direita de Deus por toda a eternidade, reinando como o Pai por toda a eternidade e exaltado na mais alta dignidade possível para preencher a todos. Vamos ver Paulo usando essa expressão maravilhosa? Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10 diz o texto. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Paulo, irmãos, argumenta que a vida de Jesus na terra, marcada pela carne e pelas limitações humanas, é o oposto da sua vida gloriosa no céu.
Essa mudança de natureza da humanidade para a divindade, ela é fundamental, irmãos, para entender a ascensão de Jesus, que é o objeto desse estudo de hoje que eu estou fazendo com vocês. E vamos encarar agora como um maravilhoso versículo que está em 1 Timóteo, vou mostrar para vocês daqui a pouco, que fala sobre essa divindade de Cristo e o seu corpo. Vou mostrar para vocês, tá? Que não era mais o corpo que ele tinha quando habitou entre nós. Por esta razão, irmãos, podemos afirmar que a segunda vinda de Cristo não tem nada a ver com sua forma corpórea, e sim em um sentido espiritual. Assim foi sua parúzia. Por isso que ele afirmou por várias vezes que muitos daquela geração ainda estariam vivos para verem o quê? Essa glória. E essa afirmação nós traremos no próximo vídeo aqui do canal, tá legal? Onde vamos apresentar essa série aí, mostrando Atos e sua escatologia. Mas vamos falar aqui do versículo que eu citei, né? Um glorioso versículo para a gente encerrar, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o texto. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em glória. Ou seja, ele se manifestou em carne, mas não está mais nessa habitação. E o mundo não o verá assim nunca mais. Foi justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios. Crido no mundo, pois Atos é a prova que muitos receberam sua palavra e projetaram no futuro, e ele foi recebido em glória. Porque ele primeiro veio de lá. Ele fez e falou tudo o que viu o Pai fazer enquanto esteve neste mundo, e voltou e assumiu a sua identidade de Deus. Assim também, meu irmão querido, é você neste mundo. Da mesma forma, você veio de lá, está passando um tempo aqui e vai voltar para assumir a sua verdadeira identidade espiritual. Agora, diferente de antes, quando você partiu de lá. Você volta com um grande tesouro por dentro, que é a sua condição eterna e irrevogável de filho de Deus. Por isso também que após a morte, ninguém mais é visto neste mundo. Isso responde a essa pergunta. Ok, abençoados? Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos vocês. E pode acreditar, irmãos, que essa mensagem de Atos é ouro na tua vida. Então não perca. No nosso próximo vídeo a gente vai estender essa mensagem de Atos, ok? Graça e paz, obrigado pela sua companhia. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Somos o povo.